Então, hoje de manhã, eu quero começar falando sobre encontros. Você já teve um encontro marcante na sua vida? Eu lembro, a primeira vez, existem, sabe, encontros que são marcantes. Acontecimentos para nós que a gente nunca esquece. Talvez o dia do seu casamento foi um dia que você nunca esqueceu, e tomara que você nunca esqueceu. E não esqueça a data do casamento. O dia da formatura é um dia que a gente nunca esquece. O dia que você recebeu uma promoção no trabalho. E às vezes o dia que você teve até uma grande decepção marca a nossa vida. Mas hoje eu quero falar sobre coisas que marcam nossas vidas. Encontros. Você lembra de um encontro na sua vida, que você encontrou alguém que foi a coisa emocionante? Eu lembro de alguns. Eu lembro a primeira vez que eu encontrei minha esposa na igreja. A primeira vez. Ela estava num convívio fora da igreja, na Alameda Jaú, e ela estava na calçada alta, eu estava mais baixo, aí eu olhei para cima e eu falei: oi Sandra, eu sou o Héctor, quer sair comigo? Uma frase mudou a vida dela. Ah, meu irmão, mudou tudo. Uma frase. Aí ela falou: quero. Aí na outra semana eu levei ela, sabe aonde? Num circo. E sabe o que aconteceu? Ela viu tanto bicho no circo que ela olhou para mim e falou: nossa, ele é um príncipe. E se apaixonou por mim na primeira saída. Olha, eu fui esperto, inteligente. Eu lembro a primeira vez que eu vi minha filha quando nasceu. Uau! Quem aqui já teve essa oportunidade? É emocionante, não é? Meu, é um negócio que você não esquece. Quando meu filho nasceu, esse aqui é meu filho, está tirando foto. Ele já foi pequeno um dia, né? Quando eles nasceram, inesquecível, eu estava lá presente, né? Os dois nasceram de parto natural e a minha filha saiu igual uma azeitoninha, fez pluf. O meu filho já demorou, foi mais difícil. E eu estava lá. Que cena impressionante na minha vida. Eu nunca esqueço isso, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, esses encontros maravilhosos. Eu lembro quando eu casei com a Sandra e a porta da igreja abriu, eu estava lá no altar tremendo e ela apareceu. Quem casou aqui sabe, te dá uma emoção, meu irmão. Você não sabe se você chora, se você ri. Sabe o que é bacana quando a noiva entra? Que você pode fazer qualquer coisa porque ninguém liga para você. Essa é a melhor coisa no casamento. Nessa hora, você pode ficar nervoso, você pode chorar, você pode até sair para tomar um café. Ninguém nem vai perceber que você saiu, porque todo mundo só quer ver a noiva, não é verdade? Eu sempre falo isso para os noivos. Falo: quando a noiva entrar, relaxa, meu irmão, porque você já perdeu o seu lugar nessa festa. Você vai ser coadjuvante. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Nós acabamos de vivenciar a Páscoa, a gente teve uma celebração da Páscoa maravilhosa semana passada, celebração da vida nova de todos nós, da nossa vida. E hoje nós queremos começar uma série de aulas chamada Os Encontros de Jesus após a ressurreição. Jesus teve vários encontros no tempo que ele passou aqui antes de subir aos céus. Nós escolhemos 5 encontros. Hoje eu vou falar o primeiro, discípulos. E nas próximas semanas vamos falar os outros encontros. Encontro com Maria Madalena, com Tomé, com Pedro, com os irmãos na estrada de Emaús. Mas hoje nós vamos falar especificamente desse tema, os encontros de Jesus após a ressurreição e o momento que ele encontra então com os seus discípulos. Então vamos entrar na história antes de entrar no que eu quero mostrar para vocês. Então abra sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 1. Vamos lá então. Eu quero só sintonizar e aí nós vamos... A minha pregação é baseada hoje em 3 escrituras somente. Eu vou usar algumas para apoiar, mas é só 3 para a gente aprender algumas coisas. Em João 20, versículo 1, olha que incrível. Primeiro dia ali, Jesus tinha acabado de ressuscitar. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Então esse é o primeiro momento relatado na Bíblia após a ressurreição de Jesus Cristo. Continuando. No versículo 9 de João 20 diz assim: eles ainda não haviam compreendido, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos,
os discípulos voltaram para casa. Eles ouviram as notícias, mas eles não compreenderam o que tinha acontecido ainda. Esse é o ambiente que nós estamos chegando. Continua. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Então Maria Madalena teve o privilégio de ver Jesus, conversar com ele. Aí ela vai e conta para eles. A pergunta é: será que eles acreditaram? Será que eles foram convencidos? E a gente vai perceber nessa história que parece que eles não tinham compreendido muito bem o que estava acontecendo. O impacto da ressurreição de Jesus ainda não chegou nos discípulos dele. Parece que eles não assimilaram o que estava acontecendo. Parece que eles nem ouviram o que essa mulher que tinha acabado de ver Jesus estava dizendo: o mestre, Jesus está vivo, está vivo. Eles acham que não entenderam muito bem isso. Porque olha em que interessante a gente pode ver. Esses homens andaram com Jesus por 3 anos. Eles comeram com Jesus, eles andaram com ele, eles desfrutaram da companhia, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles conviveram com Jesus, eles observaram como Jesus lidava com as pessoas, como ele amava, desfrutaram dessa companhia por 3 anos, ouviram ele ensinar tudo que ele podia ensinar, eles viram Jesus morrer, e eles viram e ouviram Jesus falar: eu vou morrer, mas eu vou voltar em 3 dias. Mas tudo isso ainda não foi suficiente para eles entenderem o que estava acontecendo. Entenderem. E nesse momento parece que não faz muita diferença. Porque o que nos parece aqui, que eles ficam com medo depois da morte de Jesus, eles se tornam homens inseguros, não sabem o que vai acontecer no futuro. E a gente tem que pensar isso, quando a gente entra nessa história, eu quero que a gente entre pensando em nós também. Porque muitas vezes é assim na nossa Bíblia. A gente se torna cristão, é batizado, recebe o Espírito Santo de Deus, a gente lê a Bíblia, não importa se você está aqui há muitos anos ou menos anos, mas a pergunta é: como que você está hoje? Você está ouvindo o que essa mulher está dizendo? A nossa vida reflete isso. Jesus está vivo. Ou será que a gente esqueceu dessa notícia? E está se tornando como esses homens, discípulos, que ficaram com medos e amedrontados com o futuro e com a vida. Sabe, a ressurreição de Jesus, ela causa um impacto tremendo na vida das pessoas. Ela traz uma plenitude de vida que aquele que tem contato com a ressurreição jamais teve ou terá na sua vida. Porque assim é Jesus, ele vem para trazer uma renovação completa para nós. A vida de Jesus mudou esses homens. A ressurreição de Jesus mudou completamente a vida deles. E muda a vida de qualquer pessoa que tem contato com esse Jesus ressuscitado. Qualquer um. Então agora, vocês entenderam o ambiente que nós estamos vivendo. Então agora vamos ler a escritura, a qual eu quero compartilhar com vocês sobre esse encontro. Então hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus após a ressurreição e esse encontro com os discípulos dele. Vamos lá. João capítulo 20, 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, então já tinha sido de manhã que ela tinha encontrado, agora já é à tarde. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por causa do medo que eles estavam dos judeus. Imagina, se fizeram isso com Jesus, o Filho de Deus, imagina o que vão fazer conosco. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus diz: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Vamos juntos fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui nessa manhã e podemos juntos agora refletir sobre Jesus, sobre a vida dele, sobre a morte, sobre a ressurreição.
que esse encontro dos discípulos com Jesus, a gente possa tirar lições, aprendizados, conhecimento, sabedoria, entendimento, e ter uma perspectiva e uma visão muito melhor do impacto da ressurreição que Jesus quer fazer na nossa própria vida. Não era só na vida deles, mas na nossa, e na vida de qualquer pessoa que deseja entrar em contato e ter relacionamento com Ele. Senhor, nós oramos, abra nosso coração, abra os olhos do nosso coração, que a gente saia daqui encorajado, como eles saíram, que a gente saia daqui alegres, como eles saíram, que a gente saia daqui sem nenhuma desculpa, como eles saíram, para poder se tornarem homens e mulheres, que jamais tinham vivido o que eles viviam, iriam viver dali para frente. Que nós também possamos sair daqui pensando nisso, que a gente deseja viver coisas novas que a gente nunca viveu ainda, por causa da fé e da convicção que nós queremos ter na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por a gente ler a palavra, te agradecemos por tudo isso e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Jesus Cristo, a gente vê, volta um pouquinho o outro slide, por favor. Ele aparece para os discípulos. Tomé não estava presente. E eles estão lá, a Bíblia fala, com medo, amedrontados, talvez frustrados, decepcionados com eles mesmos. E, com certeza, desesperançosos, depois de tudo que tinha acontecido. Talvez tinham perguntas na mente deles e no coração, por que isso aconteceu? Por que o Filho de Deus teve que morrer? Porque talvez um monte de perguntas sem respostas. Afinal, o mestre havia falecido, o mestre havia morrido, e não foi de uma maneira normal, morreu na cruz, daquela maneira. Então ali, mesmo sabendo da notícia que Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena, eles estão lá com medo, orando de portas trancadas, portas fechadas e trancadas. Sabe, quando você fecha a porta e tranca, você não quer que ninguém entre. Você não quer que ninguém entre, por isso que a gente tranca as portas da nossa casa. Sabe, é interessante que muitas vezes o que pode acontecer na nossa vida, a gente pode fechar a vida nossa também e trancar a porta da nossa vida. Sabe, o que pode acontecer muitas vezes, a gente está passando por momentos tão difíceis, como eles passaram, com medo, ou talvez insegurança, ou um desemprego, ou uma crise emocional, ou uma crise no casamento, ou um problema com os filhos, ou uma questão de saúde. E sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente tranca a porta do nosso coração. A gente não permita nem que Jesus venha para nos ajudar. A gente não permite nem que os amigos venham para nos ajudar e orar conosco. Muitas vezes acontece isso conosco e a gente tem medo de deixar a porta aberta, de revelar a situação que a gente está passando na nossa vida. E foi o que aconteceu com eles, exatamente isso. Em algum momento da vida deles, eles passaram por isso. Mas a situação muda, porque Jesus aparece vivo na frente deles. Mostra as mãos, mostra o lado do corpo que foi penetrado, e aí ele mostra a sua identidade. Agora ele vem e se apresenta. Olha como ele se apresenta. Pode passar o slide, por favor? O próximo. Ele se apresenta como o crucificado, mas agora ressuscitado. Agora ele é Jesus Cristo, ressuscitado. Um homem que, apesar de estarem vendo fisicamente, ele está além das leis da matéria, porque tudo estava trancado e ele aparece lá, do nada. Atravessa as portas trancadas. E de repente ele está dentro da casa, na presença deles. O que a gente pode aprender desse encontro? Três coisas simples que a gente pode aprender desse encontro. Primeira coisa que a gente pode aprender: Jesus Cristo traz renovação para a vida. Olha no versículo 19, leiam comigo no versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, ele entrou, se pôs no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Maria Madalena já tinha visto Jesus Cristo vivo, mas eles não acreditaram nele. E a gente vê como que eles estavam.
O primeiro dia da semana deles foi angustiante. Que manhã difícil. Que manhã dura. Cheio de pensamentos e sem a presença do mestre. A casa que eles estavam se tornou um refúgio dos homens com medo. Talvez estavam se acovardando já naquele momento, cheio de inseguranças com o que ia acontecer na vida deles, tomados de medo. Apesar da Escritura dizer claramente que o mestre tinha ensinado, que ele voltaria depois de 3 dias, não, estavam lá com medo. Talvez o medo deles poderia significar incredulidade, não criam que Jesus ia voltar, talvez eles estavam com medo e também um sentimento de culpa. Por quê? Porque eles tinham tudo para terem defendido Jesus, mas nenhum deles ficou ao lado dele. Nenhum deles ficou. Você imagina o sentimento que isso brota no coração de alguém. E a reunião que eles estavam, cheio de insegurança e medo, de repente muda completamente. E aqueles a qual eles mais precisavam aparecem na presença deles. Aquele que aparece na presença dele foi aquele que 3 dias atrás eles viram ensanguentado completamente, com uma coroa de espinhos, atravessado pelos pregos na cruz, perfurando suas mãos, com seu corpo perfurado. Esse homem foi a última visão que eles tiveram dele. E agora a próxima, eles estão vendo ele ali vivo, completamente vivo, na frente deles, na sua presença, e trazendo o quê? Que a paz esteja com vocês. Eu me coloco no lugar deles e me convido a você, e convido você a fazer isso. O que passou no coração desses homens? Você já fez coisa errada para alguém? E depois, aquela pessoa com a qual você fez uma coisa errada, aparece na sua frente? Já aconteceu isso na sua vida? Eu lembro uma vez na minha vida, eu lembrei de várias, mas uma delas para mim foi marcante. Foi uma época que eu trabalhava como engenheiro numa empresa, e eu cuidava de um grande equipamento, e eu tinha uma responsabilidade muito grande sobre aquele equipamento, e numa noite de trabalho, aquele equipamento não trabalhou, e eu tive a liberdade de sair do trabalho e fazer uma outra coisa, já que não ia ter trabalho. Foi uma coisa certa? Não foi. Foi errado, muito errado. Naquele momento eu achei que podia fazer isso, mas não foi certo, foi errado. Quando eu voltei, eu percebi a besteira que eu tinha feito. No outro dia, meu chefe aparece na minha sala. Ele já sabia de tudo. Porque se uma coisa que é verdadeira, a rádio peão corre a notícia. Eu me senti completamente culpado. Eu fui confrontado, mas pela bondade de Deus eu não fui punido. Só fui confrontado, eu reconheci meu erro, eu pedi perdão e disse que jamais ia acontecer aquilo de novo. E nunca mais aconteceu mesmo. Aquela situação nunca mais aconteceu. É uma situação muito desagradável, incomoda muito. E você imagina para eles estão agora na frente daqueles que eles abandonaram. Eles estão na frente daquele Jesus que eles traíram. Eles estão na frente daquele Jesus que eles disseram que iam ficar até o fim, mas não ficaram. O que você esperaria nessa hora que saísse da boca da pessoa a qual você errou, cometeu o seu erro? Impressionante o que a gente ouve da palavra de Jesus. As primeiras palavras são: a paz seja com vocês. Eu acho, e eu tenho certeza para a minha vida, essa é uma das escrituras mais desafiantes que eu vejo para a gente viver como cristão. Como cristão, e vocês vão entender isso. O que Jesus está dizendo quando ele diz: a paz esteja com você? Ele está dizendo uma coisa simples: entre mim e vocês não tem nada. Não tem nada. Tudo já foi perdoado.
Tudo foi perdoado. Você não ouve da boca de Jesus um tom de recriminação, não tem acerto de contas, não tem exaltação de raiva, não tem manifestação de indignação, por tudo que eles sabiam que eles tinham feito, por tudo que eles experimentaram, de Jesus não sai nada disso. No primeiro reencontro do crucificado com seus discípulos, do ressuscitado com seus discípulos, aquele que foi abandonado e traído por todos eles, negado por Simão Pedro, não possui nada para oferecer para eles, mais do que paz e amor e perdão. Mais nada, mais nada. A paz que o mundo não pode dar é a paz que Jesus pode dar para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. E Ele conquistou essa paz para cada um de nós na nossa vida, para cada um de nós. Então o que acontece nesse momento? O choro deles se torna alegria, a desesperança vira esperança para eles. Aquele que falava palavras tão profundas, agora de novo está no meio deles para trazer esperança, renovação, mudança, fé e uma nova visão do que seria completamente a vida deles. Sabe o que se cumpre aqui? Se cumpre essa escritura em João 16, 20, exatamente. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, porque eu vou ressuscitar, Jesus diz. A tristeza se torna essa alegria. Isso que a paz de Jesus traz para cada um de nós, esse Jesus ressuscitado. Jesus trouxe o que de novo para eles? Sentido para a vida deles, que eles tinham perdido completamente. Jesus trouxe perdão para eles, num ambiente que talvez eles nunca encontrariam perdão para eles mesmos. Quantos de nós aqui, quando chegamos à igreja, quando começamos a estudar a Bíblia, a gente entendia e compreendia que haviam coisas na nossa vida que a gente acha que nunca seria perdoado. Eu já compartilhei isso com vocês várias vezes. Tem coisas na minha vida, quando eu comecei a estudar a Bíblia 35 anos atrás, que eu não acreditava que Deus, que era possível ser perdoado. Nunca acreditei, até conhecer esse Cristo ressuscitado, que vem e traz para nós essa visão de uma mudança completa da nossa vida, por meio da ressurreição dele, por meio do perdão que ele traz para cada um de nós. Como anda nossa vida? Como anda a sua vida? Tem sentido? Tem significado? Ou você só está vivendo ou sobrevivendo? Você é o tipo de pessoa que precisa desse Jesus ressuscitado? Um Jesus que te perdoa, que te traz esperança, que te traz paz? Sabe, nos momentos mais conturbados da nossa vida, esses são os momentos que Jesus mais quer participar da nossa vida. Ele quer participar de todos eles, mas nos momentos mais difíceis, onde falta para você o que Ele tem muito para te dar. Quando você não tem paz, Ele quer estar na sua vida, porque o que Ele tem muito para te dar é paz. Quando você sente culpa dos seus pecados, que você acredita que não tem mais esperança, Ele quer mais participar ainda da nossa vida, porque Ele é o que traz esperança e perdão para a nossa vida. Ele está insistindo com os discípulos: eu quero de novo participar da vida de vocês. Não interessa o que vocês fizeram, não interessa o que aconteceu 3 dias atrás, não interessa o que vocês me abandonaram, não interessa. Tem uma nova mudança vindo, por meio da ressurreição da minha própria vida, por meio do amor de Deus por vocês. É isso que a ressurreição vem trazer para nós. Uma esperança viva, que a gente nunca experimentaria em lugar nenhum desse mundo. A ressurreição de Jesus, irmãos e amigos, ela traz para nós uma mudança que a gente nunca experimentaria na vida em lugar nenhum desse mundo. O Cristo faz muito mais por nós do que nós pensamos ou imaginamos. Muito, mas muito mais mesmo para cada um de nós. E a gente tem que crer nisso. E a pergunta para nós: a gente crê realmente nisso? Que Jesus pode fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina?
A gente crê nisso mesmo? A gente crê nisso de todo o coração? Ou a gente está como ele, só ouvindo Maria Madalena falar sobre ele ressuscitou, mas realmente a gente não crê e vive essa ressurreição na nossa vida? Sabe, Jesus não vem trazer só paz, mas ele vem trazer propósito para cada um de nós. Propósito para a nossa vida. Propósito de tirar o medo do nosso coração, nos dar uma vida com propósito. E a gente vai falar sobre isso, uma vida que é abundante, uma vida que ele planejou para que a gente tivesse uma vida, que a gente pudesse usar a nossa vida, fruto do impacto da ressurreição dele na nossa vida. Irmãos e amigos, se a sua vida parece que perdeu o brilho, ou se você acha que você não anda brilhando, se você perdeu o propósito da sua vida, a esperança, talvez é o momento de você ter esse reencontro de novo com Cristo ressuscitado. Porque é Ele que traz isso para nós, Ele que traz essa esperança, Ele que traz esse brilho, Ele que traz essa fé. Nenhum de nós que somos cristãos vai se manter em pé dependendo de nós mesmos. Impossível. Nenhum de nós conseguimos. Nenhum de nós somos cristãos acordando de manhã, não lendo a palavra de Deus, não orando, não participando da comunidade, não estando envolvido com os outros. Nenhum de nós vai sobreviver. Nenhum de nós. Se sobrevivesse, Jesus não precisava ter voltado. Esses homens que andaram com ele por 3 anos teriam força suficiente para continuar. Mas Jesus olha e fala: não consegue. A força humana não tem capacidade de renovar a vida como Jesus ressuscitado tem. E a gente tem que entender isso, e viver isso, e experimentar isso na nossa vida. Que é esse Jesus que vai trazer essa renovação para cada um de nós na nossa vida. Então, número 1, lembra? Jesus traz uma renovação para a nossa vida. Número 2, olha o que a gente pode aprender. Com Jesus Cristo ressuscitado, acaba todas as nossas desculpas. No versículo 19, leia de novo, comigo, próximo. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Eu já disse, eu vou te dizer de novo. Se você estivesse nessa situação, você sabe como você estaria, provavelmente. Você sabe, eu também sei. Então, vamos entrar nessa história literalmente, cada um de nós. Vamos entrar. Tenta lembrar alguma situação da sua vida que você pecou feio. E o resultado disso que você fez foi fugir. Se trancar, se esconder, se fechar. Lembra um momento da sua vida que você sentiu uma culpa muito grande por ter feito algo errado. Aquela culpa forte, com intensidade, com regularidade, num tamanho muito grande. Lembra disso, esse momento. E quando você está lá tentando se esconder, como eu falei, tentando que ninguém saiba o que aconteceu, e justamente naquele momento aparece a pessoa que você feriu, maltratou, e que você tratou mal, e ela aparece na sua presença. O que você pensaria? Eu pensei isso quando meu chefe apareceu na sala. Meu Deus, e agora? Eu pensei as piores coisas. Eu não pensei, vou ser promovido. Eu não pensei, ele veio aqui para me dar um momento. Eu não pensei, ele veio aqui para dizer que eu estou fazendo um bom trabalho na empresa. Eu sabia que não era nada disso. Eu entendi o que eu tinha feito. Eu sabia o que eu merecia. Eu sabia que eu era culpado. Eu não tinha álibi. Se ele me esculachasse, se ele me denegrisse, e se ele me mandasse embora, ele ia estar certo. Não ia poder fazer nada. Eu ia falar: eu entendo, o senhor está certo, não tem argumento. Acabou. Quando eles encontraram Jesus, talvez eles pensaram isso. Eu pensaria nisso, provavelmente. Uma imensidão de pensamentos vem culpa, o que vai acontecer com o meu futuro, o que vai ser daqui para frente, o que vai acontecer. E você imagina, de repente, sem jamais imaginar, ele vem e diz uma coisa inesperada. Inesperado. A paz seja com você. Isso é inesperado. Ninguém provavelmente deve ter já se portado à nossa frente dessa maneira. Inimaginável isso.
Ele fala com amor, ele fala com fé, ele fala com delicadeza, ele fala sem mágoa, sem rancor. Jesus fala sem barreiras. Mesmo depois de tudo que ele sofreu, ele está bem, ele está tranquilo, e ele perdoa as pessoas. E fala: estou com vocês de novo. Até o fim dos tempos, eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Já experimentou um perdão nesse nível na sua vida? Nesse nível tão profundo? Se você é um cristão, você já experimentou isso. Olha a escritura, para te lembrar. A próxima, por favor. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Você que é um cristão e já foi batizado, conforme a Bíblia ensina, você lembra exatamente desse dia que você foi batizado? Todo mundo aqui lembra? Você lembra experimentando exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo? Você por acaso consegue esquecer esse dia da sua vida? Eu nunca consegui esquecer. Eu comemoro todo 2 de novembro. Todo 2 de novembro eu tiro um dia especial para estar mais perto de agradecer. Nesse 2 de novembro eu mando WhatsApp para as pessoas que estudaram a Bíblia, para lembrá-los que depois de 35 anos, tudo que eles fizeram por mim valeu a pena e eu estou firme com Jesus. Para agradecer o amor e o coração deles. Sabe, a gente não consegue esquecer. Por que a gente não consegue esquecer? Por causa disso aqui. Olha, uma das coisas, muitos motivos. Porque a gente recebeu o que jamais a gente mereceu. Por isso que a gente não esquece. Porque a gente estava morto e nascemos de novo. Porque antes eu era órfão e agora eu tenho um pai que é Deus. Sou um filho adotado. Porque nesse dia eu me tornei povo de Deus. Parte do corpo de Cristo. Como que a gente vai esquecer esse encontro? Como que a gente vai esquecer esse dia? E o que a gente fez, você e eu, para receber isso? O que a gente fez? Está escrito aqui em Efésios 2, versículo 4 e 5. Olha o que está escrito, o que a gente fez. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, a palavra fala, pelo grande amor com que nos amou. Não é qualquer amor, é um grande amor. É grande, muito grande. Ele fala: Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. O que a gente fez para merecer? Nada. Nada. Enquanto você ainda estava longe, enquanto você estava distante, eu distante, a graça de Deus estava agindo pela sua vida, por meio da graça. É mérito nosso? Não. Foi pela nossa conduta? De jeito nenhum. Foi porque a gente começou a mudar de vida? Não. A gente se tornou cristão. A gente foi perdoado como eles foram perdoados naquele primeiro dia, na parte da tarde, pela graça. Pela graça que a gente recebe. Olha em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, de jeito nenhum que é por obras, e a gente já sabe disso, e está cansado de falar disso, para que ninguém se glorie. Exatamente, a glória é de Deus, é de Cristo, não é nossa, nenhuma. Ele fala, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o que? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as
praticarmos. Vem de quem? Vem de Deus, tudo isso. É o resultado do que Deus dá para nós, a graça dele. E o que é a graça dele é o que ele fala. Essa graça é tão abundante, é tão forte, é tão convencedora, muda a nossa vida, que é impossível para um cristão, é impossível para qualquer discípulo, é impossível para qualquer homem desse mundo que tem contato com Jesus ressuscitado, ficar parado, inerte, sem boas obras. Se a vida não tem boas obras, é porque a gente não teve esse contato profundo, como a Bíblia fala sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Olha lá, não é por boas obras, para que ninguém se glorie, mas somos criação de Deus, para fazermos o quê? Boas obras. A gente se torna cristão para fazer algo nesse mundo que vai contribuir para a glória de Deus, amém? Para a glória de Deus, não é para a nossa, porque não é nosso, a gente não fez nada por merecer, a gente recebeu isso, cada um de nós. A graça causa efeitos impressionantes na vida de uma pessoa. Impressionante, impressionante. Porque olha o que ele está dizendo, as boas obras Deus já preparou para nós. O que ele está mostrando é que é impossível, não deveria acontecer nunca, alguém encontrar o Cristo ressuscitado, ter relacionamento, receber o perdão dos seus pecados e ficar inerte, só desfrutando da graça. Isso não é a graça no seu contexto original. A graça vem com um componente de, meu irmão, o que eu recebi hoje é brincadeira. Claro que eu vou compartilhar, claro que eu vou falar, eu não consigo me manter como eu sou, sem abrir a boca e falar de tudo que eu tenho recebido para Cristo. Voltando para aquela escritura, então a gente pode perceber isso nos discípulos de Jesus Cristo. Depois desse encontro em João 20, 19 e 20, acabam-se todas as desculpas dos discípulos. Todas. Eles não têm mais medo, eles não têm mais insegurança, eles não estão nem aí para os judeus se eles vão matá-lo, se não vão matá-lo, de jeito nenhum. Prova disso que você já começa a ler o livro de Atos, em Atos 2, você já vê eles todos reunidos, Pedro se levantando, e a Bíblia fala, ele se levantou em alta voz e corajosamente falou para todos os judeus sobre Jesus Cristo. Acabou o medo, acabou aquele Pedro inseguro, acabou aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, acabou. Eles se levantam, eles se manifestam, eles falam, eles mudam, eles são outras pessoas, são tão outras que lá em João 20, 19, eles estão com medo no quarto. Você vai ler a história desses homens, um deles morre por velhice, o resto morre tudo por causa do evangelho, decapitados, mortos, pendurados de cabeça para baixo, assassinados. Eles não têm mais medo. Por quê? Porque é isso que a ressurreição faz na vida, muda a vida nossa. Isso que a ressurreição faz na vida de cada homem, de cada pessoa. A experiência de ver o Cristo ressuscitado mudou completamente a vida deles. Mudou a minha e mudou a sua também, não mudou? É claro que mudou completamente. Se não mudou ainda, irmãos e amigos e convidados, a gente não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Depois de a gente ler sobre isso, depois de estudar sobre isso, depois de passar a semana da ressurreição, qual desculpa a gente tem para não servir? A igreja, seus irmãos, sua família, sua casa, seu trabalho, qual desculpa a gente tem para não servir mais? A gente tem desculpas ainda? Qual desculpa a gente tem para não perdoar? Eu sei que às vezes é difícil perdoar, não é fácil. Às vezes o negócio é duro no nosso coração. Você imagina o que Jesus sente quando a gente fala não? Depois de tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele deu por nós, tudo que Ele sacrificou por cada um de nós. A gente não tem mais desculpa, irmãos. Para mim, aquela escritura de João 20:19 é uma das mais desafiantes da minha vida. Pessoas podem te tratar mal, tá bom, meu irmão? Pessoas podem falar mal de você, pessoas podem te criticar, pessoas podem te renegar, pessoas podem te desconsiderar,
pode fazer qualquer coisa com você, mas se eu olho para Jesus, eu vou dizer: a paz esteja com você. A teoria é linda, a prática vai custar de nós. Vai custar oração, choro, lágrima e derramamento no coração. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça, depois da gente ser negado, chutado, desprezado, o que a gente pensa é: essa pessoa não merece todo o meu amor e minha amizade. A gente vira a chavinha para a humanidade e joga todos os nossos argumentos para que aquela pessoa não merece minha presença, não merece meu amor. E Jesus está dizendo: volta a chavinha e pensa como Jesus. Pensa como Jesus. Por que o mundo tem mais ódio do que antes? Por que a gente está vendo tantos assassinatos nas escolas? Por que a gente está vendo a violência crescer? Porque todo mundo está dando desculpa. Todo mundo dá desculpa. Todo mundo põe culpa em alguém. Todo mundo aponta o dedo para alguém. Se o seu casamento não está bem, sabe o erro que a gente faz? A gente aponta o dedo para a mulher. E o marido aponta o dedo para o homem. E o marido aponta o dedo para a mulher. E a gente fica trocando os dedos. Mas quando a gente vê Jesus, o que ele está ensinando para mim, para você? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque ele fez isso por você e por mim. Se isso não é suficiente para quebrar seu coração, a pergunta é: o que precisa? Se isso não é suficiente para você se envolver com os outros, o que Jesus precisa fazer por você? Se isso não é suficiente para você dar sua oferta, irmãos, a nossa oferta em fevereiro caiu R$12.000. De janeiro para fevereiro. Eu não estou aqui cobrando oferta, não estou cobrando dinheiro de ninguém. Eu estou dizendo que tudo isso revela onde está o nosso coração. O mês passado, a oferta cresceu dos 12, cresceu para 6.000. E a gente está sonhando em sair daqui, né? Magali veio e está sonhando. Mas a gente está sonhando que os outros façam o que a gente faz. Porque é lindo ver a história de Jesus, porque Ele sacrificou. Ele subiu na cruz. Mas a gente está disposto a fazer isso também? Um pelo outro? Pelo corpo de Cristo? Você percebe que esse encontro mudou a vida deles. É isso que eu estou dizendo. O Evangelho existe hoje por causa desse encontro. Porque ali, naquela sala, eles entenderam o poder da ressurreição de Jesus na vida deles. E ali, eles mudam completamente a vida deles. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus por causa desse encontro tão profundo, marcante e revolucionário na vida e no coração deles. É isso que acontece na vida deles. Não tem mais desculpas. Homens entregues, homens corajosos, destemidos, se apropriaram de Cristo, de tudo que Cristo tinha para eles, e se tornaram mais como Cristo. Isso é para nós, irmãos. Para a gente se apropriar de quem nós somos em Cristo, e para a gente se tornar muito mais como Cristo. Amém? E para terminar, a terceira coisa que a gente vê nesse encontro, o que acontece nesse encontro, por favor, Jesus traz o quê? A alegria para a vida deles. Olha o versículo 20. Vai ter mais coisa para aprender nesse encontro, mas eu preferi só escolher 3 coisas. Tem muito mais. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Jesus trouxe alegria para a vida deles, na presença do Cristo vivo. Eles viram que Cristo era real, era vivo. A presença de Jesus proporcionou àqueles homens uma alegria indizível. Olha o que diz o pastor e escritor, olha o que diz aqui, essa frase, não, anterior, Eugene Peterson, ele diz, olha o que ele diz nesse momento: foi uma alegria real, pois se as marcas da cruz eram reais nele, eles podiam saber que não estavam diante de um espírito, mas do Senhor vivo. Olha o que John Piper fala sobre esse encontro: a alegria do cristão é viva porque é isso que Jesus faz na nossa vida, completamente.
Ou seja, era real, eles estavam vivendo aquele momento real com o corpo de Cristo. Eles viram Jesus, eles comeram com Jesus de novo, e a alegria deles se tornou uma alegria viva, que mudou completamente tudo que eles eram. Sabe, irmãos, essa alegria de Jesus pode tornar a nossa vida empolgante, amém? É isso que ele está dizendo, ensinando para nós. A nossa vida pode ser empolgante cada vez mais, se a gente entende com quem nós estamos andando, se a gente entende quem está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Até Jesus fala isso, olha, eu tenho que ir para o Espírito vir. Olha que maravilhoso, e a gente tem aquilo que Jesus prometeu para cada um de nós, a alegria desse Deus vivo. Essa alegria da presença de Cristo empolga, e empolgou todos eles. É impressionante, quando Jesus Cristo ressuscitado aparece e muda a vida das pessoas, todo mundo se alegra, não é verdade? Semana passada todo mundo estava aqui no batismo do Emerson, lembra? Vocês lembram o depoimento dele, ele falando que ele provocava o irmão dele, o Anderson, só para provar o cara para ver, e o irmão dele firme, forte ali, tal, né? E ele compartilhando das mudanças da vida dele. Muitos de nós choramos. Por quê? Porque a alegria contagia. Lembra o batismo do Emerson que estava aqui? Batismo do João 2 semanas atrás? Mesma coisa. Lembra o batismo da Dona Rai? Quando a alegria de Jesus chega, ela contagia todo mundo, porque a gente vê a mudança completa da vida da pessoa mesmo. Sabe, aquele que experimenta esse amor, essa ressurreição, contagia a vida das pessoas. Aqueles discípulos, naquele primeiro dia, naquela tarde, naquela semana, experimentaram de novo a alegria de viver novamente com Cristo. Jesus estava vivo, completamente vivo, e essa alegria da presença foi contagiante na vida deles. E isso que Ele quer que eu e você experimente. Eles experimentaram, e Ele quer que a gente experimente isso todos os dias da nossa vida. Sabe, a fé de outras pessoas não serve para tornar a nossa fé mais forte. A gente precisa ter uma experiência de fé com Cristo. A alegria dos outros contagia a gente, é ótimo, mas a gente tem que construir a nossa própria alegria com Cristo Jesus, por meio do nosso relacionamento com Ele. Sabe, a alegria, a razão da nossa alegria, irmãos, a razão da nossa alegria, não são as glórias desse mundo, as coisas desse mundo. A alegria na nossa vida deveria ser da gente andar na presença de um Jesus Cristo ressuscitado. Cada um de nós na nossa vida. E é o que Ele trouxe para cada um de nós. E a pergunta hoje de manhã para nós como igreja, como amigos, a gente está tendo essa alegria? Que só Jesus pode te dar. Se a sua alegria precisa de coisas externas, bem, está na hora de você mudar, está na hora de você se recompor, está na hora de você conhecer Jesus mesmo, para experimentar o que esses homens experimentaram nessa primeira tarde da ressurreição de Jesus Cristo. Esse encontro de Jesus com os discípulos encoraja eu e você a tomarmos 3 decisões. Eu quero que você leve isso para sua casa, você discuta essa semana, pense nisso. Número 1, que traga renovação para a sua vida. Uma renovação cada vez mais profunda. Número 2, que a gente acabe com todas as desculpas. Vamos ser uma igreja que para de dar desculpas. Vamos ser uma igreja que para vamos ser uma igreja que o Cristo é vivo. Em cada um de nós, de todas as maneiras possíveis. E número 3, vamos deixar que essa presença do Cristo ressuscitado traga muita alegria para a nossa vida essa semana. Amém? Esse é o primeiro encontro que a gente falou hoje, dos discípulos com Jesus Cristo. Volta a semana que vem às 10 da manhã, nós vamos ter o segundo encontro de Jesus, com outro personagem da história, que vai poder trazer você reflexões, aprendizado, conhecimento e um processo de renovação na sua vida. Uma ótima semana de renovação, parar de ter desculpas, e uma semana cheia de grandes alegrias na sua vida. Amém? Muito obrigado. Vamos juntos terminar orando. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por a gente estar aqui, orando ao Senhor, pensando em tudo isso, pensando na renovação que o Senhor traz para cada um de nós. Pai, eu oro por mim, por meus irmãos, nossos amigos que estão aqui, que a gente possa experimentar essa renovação mais uma vez essa semana. A gente tem vindo aí de uma pegada tão legal nas últimas semanas, falando sobre Cristo, vivendo a semana da Páscoa, trazendo a esperança da ressurreição, e agora pensando nesses encontros. A gente quer ter encontros assim com o Senhor, no nosso relacionamento, no nosso devocional diário com o Senhor. Encontros de renovação,
encontros que a gente vai tirar nossas desculpas, que a gente vai ser livre, livre para servir, livre para amar, livre para ofertar, livre para perdoar, que nós vamos nos revestir muito mais desse Cristo em nós, e que essa semana a gente possa continuar experimentando toda a alegria que vem desse relacionamento, dessa mudança, dessa renovação com o Senhor. Muito obrigado, te agradecemos imensamente e oferecemos e agradecemos a presença de Jesus em nossas vidas, é em nome dele que oramos, amém. Obrigado, uma ótima semana e que a gente viva esse Cristo ressuscitado, amém? Vamos louvar a Deus.